Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Você tem sonhos? Você tem projetos? Eu contribuo com as pessoas para alcançar os seus sonhos, alcançarem os seus projetos. Eu também estou em busca dos meus sonhos, em busca dos meus projetos. Mas eis uma grande questão: você depende de quem para alcançar os seus projetos? Eu dependo de quem para alcançar os meus projetos? Falo muito sobre isso, trabalho com isso. Então há plano de ação, há planos de ação para que eu e os clientes aprendamos ou entendamos o caminho para alcançar os nossos projetos. E graças a Deus nós dependemos de algumas pessoas. Graças a Deus por isso. Algumas pessoas, elas são levantadas por Deus, acredito muito nisso, para nos ajudar em busca dos nossos sonhos. Mas eu quero compartilhar uma história contigo. Uma vez eu cheguei ao meu pastor na igreja e eu estava com alguns projetos. Na verdade eu estava voluntariamente contribuindo com alguns projetos da igreja. E aí o pastor me recebeu na sala dele e eu comecei a falar de algumas travas que o projeto estava tendo em determinadas esferas. Então é uma trava daqui, é uma trava dali, outra trava daqui, outra trava daí, e vem comigo. Eu estou falando disso, você chegou agora. Eu estou falando sobre de quem nós dependemos para alcançar nossos projetos, e eu sou extremamente agradecido a Deus porque Ele coloca pessoas no nosso caminho. E aí eu contei para o pastor uma trava aqui, uma trava ali, uma trava aqui, uma trava ali, e aí quando chegou a hora dele falar, na maior simplicidade do mundo, ele disse assim: vamos orar. Aquilo ali foi um tapa na minha cara, né? Porque honestamente, diante daquela situação, em nenhum momento eu pensei em parar para orar, de verdade. Eu estava vendo a coisa de uma maneira tão natural que eu não me lembrei da questão espiritual. E na oração dele, ele pediu para que o Senhor abençoasse, né? Para que o Senhor se levantasse em favor do projeto, e que também que o Senhor se levantasse contra as potestades e os principados, contra o reino das trevas, né? Não sei se você acredita nisso, mas o que o pastor estava fazendo naquele momento? Ele estava dizendo o seguinte: Rondinelli, ok, tem travas, mas antes de pensar qualquer coisa, antes de fazer qualquer plano de ação, pensa nisso. Antes de pensar em qualquer coisa, antes de fazer qualquer plano de ação, vamos orar, porque nós dependemos de Deus. Foi uma mensagem forte para mim e, claro, eu trouxe à memória que, de fato, o homem pode até fazer os seus planos, mas é o Senhor que abençoa. Estava lendo a Bíblia hoje, aquela história tão conhecida, tão falada, a história de José. E lá no capítulo 41 do livro de Gênesis, ele está preso, ele revela um sonho para um copeiro e um padeiro. Através do sonho e da revelação de José, o copeiro é beneficiado, não que o sonho tenha o beneficiado, mas a interpretação era favorável ao copeiro. E aí José pega e pede para o copeiro lembrar dele. O copeiro é solto da prisão, passa muito tempo, ele realmente esquece de José, mas aí o rei tem um sonho. E aí o rei, ele vai conversar com os seus empregados sobre quem pode revelar esse sonho. Aí o copeiro lembra de José e José é chamado então à presença do rei. Preste atenção nisso aí, você que está planejando coisas mirabolantes para esse ano, igual a mim, igual aos meus clientes. E aí o rei chega para José lá no versículo 15 do capítulo 41 de Gênesis e diz assim: eu ouvi dizer que você tem a capacidade de interpretar sonhos. De fato, ele tinha um histórico de interpretação de sonhos. Ele estava até ali por conta de um sonho que ele interpretou e os irmãos o venderam. Mas no versículo 16, Josué diz assim: isso não depende de mim, é Deus
que dá a resposta, é Deus que dá a interpretação. Pegou aí? Então você que está aí com seus planos, tô vendo aqui o Nazareno, que eu sei que ele tem planos de fazer inúmeras novelinhas. Tô vendo a Carla, a Luciana, a Hannah ali, a Cris, tantas pessoas, a Jéssica, o César, o Abner, o Jonas, tantas pessoas aqui que tem planos, que tem sonhos, o Lucas, o Douglas, a Gabi, tantas pessoas que têm sonhos e que têm planos. E às vezes eu e você temos até a capacidade humana de realizar esses planos, de realizar esses projetos, esses sonhos. Mas não esquece uma coisa não, isso não depende de você, é Deus que dá a resposta. Então primeiro Deus antes de tudo, primeiro Deus antes de tudo. Eu tô rindo aqui, quem tá aqui na live entendeu que o Nazareno tá brincando aqui comigo. Quem não tá na live, que tá vendo o vídeo, não vai entender mais. Mas é um fato. Felipe, Jason, Nazareno, Hannah ali, Timóteo, todo mundo que eu já citei o nome, é isso aí, vamos sonhar, vale a pena sonhar, mas fica essa lembrança de José, isso não depende de mim, é Deus que tem a resposta. Se você chegou aqui depois e não viu esse vídeo no começo, eu vou deixar ele salvo aqui que você vai entender melhor, tá bom? Dia fantástico para vocês, uma terça-feira soberana, é isso, faz isso, seja intencional em sonhar e em depender de Deus. Valeu, tchau, tchau.